Olá pessoal, mais uma semana estamos aqui e é uma semana de ciclo novo, de muita mudança em signo e mais um pouquinho de uma aproximação do Netuno no signo de Áries. Não nessa semana, mas na próxima ele finalmente entra, então vamos dar uma olhadinha para saber o que esperar um pouquinho dessa semana. Para quem está chegando agora, meu nome é Amanda Pichontekoski, esse canal é Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento sobre astrologia, e toda semana a gente fala um pouquinho sobre os trânsitos astrológicos, para ter um panorama geral, né, do que fazer, do que não fazer, alguns cuidados, para ter um acompanhamento. Quem conhece o próprio mapa, obviamente, vai sair na frente. Tem um curso rapidinho aqui que se chama Astrologia Ágil. Ele é bem baratinho, ensina você a não ficar tão perdido olhando o seu próprio mapa e tem uma aula extra. Então, quem já comprou esse curso tem uma aula extra, que eu publiquei já tem uns 2-3 meses, eu acho, mais ou menos, sobre os graus. Então, identificar os graus certinho, onde é que está o grau do seu sol, o grau da sua lua, não somente o signo, mas o grau. Isso dá muita autonomia para você identificar os trânsitos astrológicos. Então, por exemplo, atualmente eu tô gravando esse vídeo no dia 16 de janeiro, na sexta-feira, tô bem adiantada essa semana, olha só, né? E a gente tá tendo uma lua que tá entrando no signo de Capricórnio, e a gente também tem muita movimentação, né? É a Vênus, é o Sol, é o Marte, é o Mercúrio. E eles, a priori, na semana passada, fizeram uma quadratura com Quirón com Eris, ali por cerca do grau 20 até o 25, que pegou uma orbe grande, dos signos cardinais. Então, principalmente Áries, Capricórnio, Câncer e Libra tiveram essa expectação. O Quirón e a Eris continuam ali, o Quirón no grau 22 e a Eris no grau 24, então continua ali com uma ferida, uma tendência de exclusão, de um sentimento de insatisfação, de não se sentir pertencente, de discórdia, de desentendimento, mas não tá uma cutucada tão grande, digamos assim, porque o Sol já tá se afastando, a Vênus já tá se afastando, o Marte também já tá fazendo os aspectos finais e o Mercúrio também, tá bem? Então já tá diminuindo um pouco essa relação toda de uma tensão, um conflito tão grande. Tem aí no resquício, que a gente ainda vai ter, continua por ali por um bom tempo. Inclusive tem mais informações sobre Eris já aqui publicadas no canal. Sobre o Quirón, está para membros, logo vai ficar para público. Então, se você quer ter acesso aos vídeos adiantados, tem a opção de ser membro aqui do canal. Tem algum botão em algum lugar, de algum jeito, tá? Eu sinto muito, gente, eu sou muito confusa com tecnologia. Mas, enfim, tem essa opção. Então, os membros já estão consumindo o conteúdo de uma forma bem adiantada. E então, continua por um tempo esse Quirón, Eris, que eles são muito lentos, mas pelo menos esses planetas mais rápidos, eles não vão estar ativando de uma forma tão intensa assim esses asteroides. E o mais próximo que a gente está tendo agora é a mudança da Vênus, que ela vai entrar no signo de Aquário, a Lua vai ficar nova, enfim, vamos dar uma olhada aqui. No sábado, a Lua continua no signo de Capricórnio e a Vênus entra no signo de Aquário. Logo, gente, isso é muito importante, ela vai passar por Plutão. Então, é um marco muito intenso, porque esse Plutão ele nunca chegou tão longe. Então, ele está atualmente a 3 graus e 14 do signo de Aquário. Tá avançando, ele vai avançar mais um pouquinho antes de ficar retrógrado. Os planetas lentos, eles têm sempre essa movimentação. 3 para frente e 2 para trás, né? Mais ou menos por aí. É como um passo de dança. Mesma coisa, a gente olha, por exemplo, o Urano, tá? 27,35. Ele vai voltar mais um pouquinho, se eu não me engano, até 27, né? E aí ele fica direto e entra definitivamente em Gêmeos. Ele já fez uma entrada antes, agora vai entrar definitivamente. E o Plutão não volta para Capricórnio, ele vai voltar um pouquinho, né? Não volta ao grau 0, mas ele volta ali ao grau 2, mas por enquanto ele tá direto, tá seguindo movimentação. E quando a gente tem essa movimentação dos planetas lentos, eles trazem uma mudança muito grande, porque há muitos anos que ele não passa nessa região. Então, isso significa que a gente tende a observar mudanças muito fortes, muito impactantes, onde ele não chegou ainda. Então, mapas de países que tem grau 3 dos signos fixos, o grau 4 também vai ficar ativo. Se no seu próprio mapa também tem esse grau,
provavelmente você já está sentindo, já está passando por algumas mudanças, é importante também observar o que está acontecendo. E, obviamente, o Saturno e o Netuno que vão entrar em Áries, eles estão no finalzinho de Peixes, então é o último suspiro dessa região, que a gente já comentou bastante, que ela é muito complicada, que traz ali algumas tendências bem desagradáveis, mas agora ele está terminando a sua passagem, é para resolver o que faltou, somente isso, para seguir viagem, para começar um novo ciclo, e de fato é um novo ciclo de 36 anos, que vai também trazer algumas mudanças, mais no sentido de organização social, principalmente isso, mas obviamente algumas outras questões também, nesse aspecto em específico. Tem um vídeo sobre o Saturno em Áries, sobre a conjunção do Saturno e Netuno em Áries, tem alguns vídeos aqui no canal, tá? É só vocês digitarem as palavras-chave por aqui que vocês conseguem encontrar. Eu não vou mais prometer que eu vou deixar nos cardzinhos aqui, gente, porque eu nunca consigo fazer isso, tá? Então, realmente, né, tô devendo isso, não tô muito familiarizada com isso. Então, no domingo, a gente tem a Lua bem mais próxima, a Vênus já chega a 1 grau, e a Lua Nova, ela vai ocorrer a 28h44 no signo de Capricórnio. De novo, a gente tá tendo uma lua nova em grau anarético, tá acontecendo bastante isso, dá essa impressão, essa sensação de que as coisas não terminam, não finalizam, fica naquela ansiedade de fazer alguma coisa acontecer e não acontece de verdade, né? E essa lua nova, ela vai ser em sexto com o Saturno e com o Netuno, como eu havia comentado, já é um prenúncio dessa conjunção, desde que o Saturno e o Netuno ficaram diretos, já está começando a manifestar alguns sintomas. De novo, a gente vai ver também isso, provavelmente não só essa questão da falta de vontade de viver, que eu havia comentado, né, num nível social, pessoal, mas às vezes até mesmo um incentivo mais acentuado disso em séries televisivas. Eu me liguei disso tem poucos dias, na verdade, que eu esqueci de comentar com vocês, né, que é uma cultura muito grande, que já tem, na verdade, alguns anos que começaram a implementar esse assunto de assistido, sabe? Quando a pessoa realmente decide, blá blá blá, e tá tudo bem, gente, não tá, isso não é normal, não é uma coisa que a gente deveria ter a possibilidade de conversar sobre isso, porque é uma coisa realmente completamente antinatural e completamente errada em vários sentidos, até se você não acredita em nada, também não faz sentido, tá? Porque a vida é um acaso, se for, no caso, né, do ponto de vista tão científico e racional, tão maravilhoso, e aí você resolve que, não, tá tudo bem, obrigada. E aí, né? É realmente uma coisa que não é nem um pouco algo que deveria ser discutido, pelo menos a gente observa essa anomalia de quem pensa que isso pode ser uma coisa normal, e aí sim tem que lutar contra, tá? Então prestem bastante atenção nisso, observem as pessoas ao redor de vocês, e eu lembrei de comentar isso com vocês porque eu comecei a ver uma série dentro de um tema investigativo, né, Cidade das Sombras, né, obviamente Netflix tem que ser, né, e aí eu tô tentando observar para onde tá se encaminhando isso, né, eu não concluí, acho que eu assisti 4 episódios, se eu não me engano, e volta e meia tem esses bola foras, né, já aconteceu sei lá quantas séries assim, como se fosse uma coisa normal, eu vou tirar um cochilo ali. Oi, né? Não é bem um cochilo que se a pessoa vai levantar de novo, né? É um cochilo que a pessoa não tá querendo mais acordar, então não é uma coisa normal que a gente tem que tratar como se fosse umas férias, não é, tá? Então prestem atenção, na gente mesmo, de se examinar, de pisar mais na grama, de tomar mais sol, de beber mais água de qualidade, de fazer atividade física e também observar as pessoas ao nosso redor, nossos amigos, nossos entes queridos. É óbvio, né? Eu recomendei ter uma religião,
qualquer que seja, por ter um propósito maior, mas se não for o caso, que seja uma pessoa que você admire, um estudo, algo maior que você admire, tem que ter algo maior que você para ter essa âncora, porque esse aspecto de Saturno com Netuno, gente, ele é traiçoeiro e eu bato muito na tecla sobre isso, porque é realmente um assunto que a gente já está observando e vai continuar observando, e eu vou trazer mais informações, porque claro que a gente tem estudos de que não é divulgado esse assunto para que não ocorra mais, né? Mas estão colocando aí em séries, em filmes, em agendas e coisas do tipo, e infelizmente não vai ter muito como reprimir mais esse assunto, tá? Então tenham atenção. É óbvio, tem outras possibilidades também dessa conjunção, não é só isso, mas é isso que mais me escandaliza, e é esse o ponto que eu fico mais chocada e acho tão absurdo. Porque as outras situações diversas tem como a gente dar uma remediada, lidar, isso não tem como, né? Então, vamos prestar atenção aí. Então, domingo, dia 18 de janeiro, a gente tem a lua nova no signo de Capricórnio. A gente também vai ter o Mercúrio e o Marte em conjunção, fazendo ainda um resquício de quadratura de Quirón com Éris. Então, para essa semana, assim, esse ciclo, né, de lua, ainda tem um resquício de umas falas atrapalhadas, agora com bem menos intensidade, porque já é um aspecto separativo, mas ainda tem um pouquinho. Na segunda-feira, dia 19 de janeiro, a lua já entra em Aquário, o Sol já está na Arético quase entrando em Aquário, o Mercúrio e o Marte também. Sim, a gente vai ter toda essa migração que estava lá no signo de Capricórnio para o signo de Aquário, de novo fazendo uma ênfase, um reforço ali, né, de muitos planetas num signo só. E, como sempre, a gente vai observar o dispositor, e o dispositor continua sendo Saturno pela visão tradicional, pela manifestação da regência dos signos. E o Saturno, novamente, ele está anarético, ele está junto com Netuno, e ele vai entrar em debilidade. Então, quer dizer que toda essa configuração vai continuar enfraquecida. É uma demanda por estruturação, uma demanda por uma fortaleza, por alguma coisa que dê uma sustentação, um ponto firme, fixo, mas ao mesmo tempo está vacilante, não tem uma correspondência, não tem uma resposta. É como se realmente estivesse com uma baita de uma labirintite e não tivesse onde se apoiar para conseguir se equilibrar. Isso, gente, é em vários assuntos, não só a um nível físico, pessoal, espiritual, é o que geralmente vai desencadear ali a situação de pânico, né? No dia 20 de janeiro, o Sol também entra em Aquário, a Lua continua crescendo, ainda sem visibilidade. Depois, quarta-feira é a vez do Mercúrio entrar no signo de Aquário. E, por fim, somente na sexta-feira, o Marte também entra em Aquário. Enquanto isso, a Lua já está em Áries, ela ganha visibilidade para o final da semana. Continuamos com o Júpiter retrógrado, com o Urano retrógrado. E observem aqui o Netuno, assim que a Lua passa, né, ele está 29,55. Ó, 29,56, sábado, né, no dia 24 de janeiro. E nisso, aqui já para o final da semana, o Mercúrio já passou pelo Plutão, assim como a Vênus, assim como o Sol. E depois, mais pra frente, na próxima semana, a gente vai ter o Marte passando por ali também. Então, é uma reativação desse Plutão. É como se os planetas mais lentos fossem os minutos de um ponteiro do relógio que ajustam as horas. Então, é um ajuste final. É como se fosse uma confirmação daquele aspecto. Então, muito provavelmente, a gente veja mais notícias em relação ao Brasil, mudanças econômicas, economia, política, o ministro, a esposa dele, que também tem todo esse grau ativo, o mapa do Brasil também tem, de fixo no geral, então vai ter a expectação. E a gente vê a Lua já 28:43, já vai estar para o final de Áries entrando no signo de Touro, então já vai ser a quadratura lá para o dia 25, e eu avancei bastante, né, 25, e a gente vai ter a quadratura nos próximos dias, então mudança de lua, então por aqui também provavelmente tenham algumas notícias. Talvez lá para segunda, mas acredito que antes, porque sempre acontece as coisas um pouquinho antes. Só na terça-feira que vem, dia 27 de janeiro,
o Netuno entra em Áries, tá? E aí, provavelmente, a gente já tá tendo notícias do ex-presidente, vai ter mais notícias do ex-presidente, né? Não muito boas, porque não é um aspecto muito fácil, muito favorável, né? Tem ali um pouquinho de resquício de um Júpiter favorecendo ele, ou Vênus talvez faça algum aspecto benéfico com o mapa dele, agora não me recordo, mas talvez não sei se o suficiente para resolver a situação de vez. É isso, essa semana então continuemos com bastante Saturno sem estrutura alguma, então prestem atenção nisso. Também prestem atenção na situação ali de palavras e atitudes, então evitando más interpretações, tá? Isso é muito importante. E começamos então mais um ciclo de lua nova, que vai ter o ápice lá pro final de janeiro, começo de fevereiro, tá bem? E é isso, gente. Tenham uma excelente semana. Lembrando que a Vênus está peregrina, o Mercúrio está peregrino, o Sol está em debilidade. Então, para as pessoas solares, o signo de Aquário não é muito radiante. O Marte, ele estava em dignidade em Capricórnio, então talvez aquele pique todo de vontade de resolver e de fazer deu uma diminuída com a entrada do Marte em Aquário, mas não chega a ser uma debilidade, tá bem? Para consultas, cursos e aulas, meu contato está na descrição do vídeo, é só me mandar uma mensagem. Eu abri para fazer de novo aquela mini análise de uma área da sua vida pelo mapa astrológico. Então, quem já estava a fim de fazer sua análise de uma área, pode me mandar mensagem. As consultas continuam normais também. Então, é mais para quem não quer investir numa consulta por videochamada e quer uma análise mais rapidinha. Então, me manda mensagem que eu explico como que funciona. Vai estar valendo somente por uma semana, já tem uns dias já, então acho que vai só até quarta-feira. É só realmente para atender porque estava com bastante demanda e algumas pessoas que eram seguidores, são seguidores antigos, né? Então eu resolvi abrir de novo essa possibilidade. Que eu só tô com a diferença que eu não tô abrindo muito para muita pergunta depois da análise. Então faça antes as perguntas que você quer fazer. É uma análise mais curtinha, gravada, não é vídeo chamada. Então é bem objetivo mesmo. Então é só me mandar uma mensagem que eu passo os detalhes. Também tá lá no canal, canal azulzinho de mensagem, o TEL, vocês sabem, Gram. Tem mais informações, o link para entrar lá no canal aqui na descrição do vídeo. Então lá eu tô passando as informações também, além da rede social vizinha de fotinhos e historinhas que vocês já sabem, tá bem? E é isso, agora sim, vou ficando por aqui. Não se esqueçam de auxiliar no engajamento do canal, comentando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, ativando as notificações, sendo membro e pando essas coisas todas que vocês já sabem. E até a próxima!